Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Conservação num Clique. Eu sou a Diana Bencatel, conservadora de coleções, e estou aqui para explorar consigo o maravilhoso mundo da preservação de coleções de forma descontraída e descomplicada. Antes de entrarmos no tema de hoje, queria partilhar consigo que brevemente vou dar uma aula online sobre materiais para conservar coleções em papel. Nesta aula vou mostrar muitos dos materiais que recomendo usar para preservar livros e documentos de forma segura, por exemplo, materiais para manusear, para limpar, para acondicionar e até para fazer pequenas intervenções. Para reservar o seu lugar de forma gratuita, basta ir a conservacaonumclique.com/aula materiais, onde encontra todos os detalhes e o formulário de inscrição. Vou deixar o link nas notas deste episódio, é só clicar lá e registrar-se. Vamos então ao tema de hoje. Hoje vamos falar sobre algo que suscita muitas dúvidas com quem lida com acervos de bibliotecas e arquivos. Se deve usar luvas para manusear livros e documentos ou não. E, caso se deva usar, que tipo de luvas escolher. Durante muito tempo, o uso de luvas foi visto quase como uma regra na área do património cultural para manusear qualquer objeto. Hoje em dia está a deixar de ser uma regra tão absoluta e a decisão de usar ou não luvas depende muito do contexto, do tipo de objetos e materiais, do estado de conservação das obras em que vamos tocar e também dos riscos que possam existir para a nossa saúde. Até há pouco tempo eu não tinha noção, mas depois de ouvir vários profissionais, sobretudo de países anglo-saxónicos, falarem sobre o tema, percebi que as luvas descartáveis não são facilmente recicláveis. Depois de as colocarmos no recipiente dos plásticos, ou no ecoponto, para reciclagem, na maior parte dos casos elas são descartadas como lixo indiferenciado, não são recicladas. Ao aperceber-me disto, percebi que esta questão de conseguir ou não arranjar forma de reciclar as luvas que usamos também é algo a ter em conta para nos ajudar a decidir o que usar e de que forma. Por isso, hoje também vou falar sobre a questão da sustentabilidade ambiental associada às luvas, que é cada vez mais importante. Na verdade, em muitas situações pode-se manusear livros e documentos simplesmente com as mãos bem lavadas, sem luvas. Isto permite ter uma maior sensibilidade nos dedos, por exemplo, quando lidamos com papel que está frágil, mas também é perfeitamente adequado para manusear livros e documentos em bom estado. Esta opção é também a mais sustentável, porque evita o uso de qualquer tipo de luvas. Por isso, se concluir que é seguro manusear algumas obras sem luvas, o que deve fazer é lavar bem as mãos antes de lhes tocar, deixá-las secar completamente e tirar quaisquer anéis, pulseiras ou relógios que possam raspar ou prender nos documentos. Esta acaba por ser a melhor opção em muitas situações do dia a dia de alguém que lida com livros ou documentos, por exemplo, para os levar de um sítio para o outro, para fazer uma consulta rápida, para fazer inspeções visuais ou até durante o processo de digitalização de documentos que estejam limpos. No entanto, há contextos específicos em que se deve usar luvas, seja para proteger os documentos, seja para proteger a saúde de quem os manuseia. Nestes casos, pode-se usar, por exemplo, luvas de algodão quando é necessário manusear documentos ou livros muito antigos, raros ou valiosos para dar uma proteção adicional. Mas só é recomendado usar este tipo de luvas se os documentos estiverem em relativo bom estado de conservação, por exemplo, sem bocadinhos de papel ou da encadernação a soltar-se, escamar, por exemplo. Porque, caso contrário, essas partes frágeis podem prender-se às luvas de algodão que podem agravar os danos. Também não se deve manusear com este tipo de luvas livros ou documentos que tenham sinais de fungos ou se houver a suspeita de que possam ter substâncias tóxicas.
As luvas de algodão ajudam bastante a evitar que passe alguma gordura ou sujidade da pele para os documentos. No entanto, é importante ter noção das desvantagens. Por exemplo, reduzem muito a sensibilidade das mãos. É mais fácil obras com superfícies mais lisas escorregarem-nos das mãos e podem cair ao chão. E para além disso, as luvas de algodão absorvem facilmente substâncias químicas que depois podem passar para a pele das nossas mãos. Por isso é que nós devemos usar quando ou há fungos ou alguma substância tóxica. A grande vantagem das luvas de algodão, que recomendo que sejam sempre brancas, é que podem ser lavadas. Devem ser lavadas com sabão neutro e podem ser reutilizadas quantas vezes se quiser. Por isso é uma opção amiga do ambiente de que gosto bastante, apesar das limitações. Quando estamos perante documentos com suspeita de terem fungos, com muita sujidade, ou se houver a suspeita de que possam ter substâncias tóxicas, o uso de luvas é indispensável. Nestes casos, pode-se usar luvas de nitrilo ou luvas de látex sem pó, que neste caso vão servir sobretudo para a nossa proteção pessoal, para protegermos a nossa saúde. Estou aqui a lembrar-me de um projeto em que participei há uns anos numa universidade em que higienizámos um acervo de documentos que se suspeitava que pudesse ter DDT, que é um inseticida que foi muito usado desde a década de 40 e que depois se percebeu que era prejudicial para a nossa saúde. Apesar de a maioria dos documentos estarem relativamente em bom estado de conservação, manuseámos sempre com luvas de nitrilo e também usámos máscara, óculos de proteção e fato protetor e fizemos toda a higienização usando uma OT, que ia fazendo a extração do ar. Mas mesmo que estes documentos não tivessem DDT, como estava a fazer um trabalho de limpeza, iria sempre usar luvas de nitrilo ou de látex para evitar que a sujidade se entranhasse na minha pele. Portanto, mesmo para nos proteger do pó e da sujidade, as luvas de nitrilo ou de látex são muito úteis. Queria agora fazer um resumo das características, das vantagens e das desvantagens dos vários tipos de luvas de que falei e que se pode usar para manusear livros e documentos. Então, em relação às luvas de nitrilo, são luvas finas, leves e que permitem ter alguma sensibilidade nos dedos. Estão disponíveis em várias cores, com ou sem pó, em versões estéreis ou não estéreis. Normalmente as estéreis são mais usadas em contextos de saúde, nos hospitais, por exemplo, e são muito usadas na área do património cultural porque são muito versáteis e económicas. Quero chamar a atenção que se deve usar luvas de nitrilo sempre sem pó, assim como as de látex, para não haver risco de o pó presente nas luvas passar para os documentos que estão a ser manuseados. Okay? Não queremos introduzir nada nos documentos. No máximo queremos tirar pó, tirar sujidade que esteja nos documentos. Não queremos introduzir nada. Relativamente às luvas de látex, podem ser feitas de borracha de látex natural ou sintético. E são também umas luvas finas e leves, bastante semelhantes às de nitrilo nesse aspecto. São uma boa proteção contra cetonas, como a acetona, mas têm pouca resistência relativamente a óleos e a alguns solventes. Para além disso, algumas pessoas podem ser alérgicas ao látex, portanto é preciso também ter isso em atenção. A boa notícia é que o látex natural é biodegradável, portanto degrada-se mais rapidamente do que o látex sintético, mas estas luvas continuam a ser pensadas para uso único, o que, tanto no caso das luvas de nitrilo como nas de látex, as torna pouco sustentáveis em termos ambientais. Em relação às luvas de algodão, são feitas de fibras naturais de algodão, mas têm várias desvantagens, como falámos há pouco. Retiram muito a sensibilidade nos dedos, para além
os livros poderem escorregar mais facilmente das nossas mãos. Zonas que estejam a escamar, por exemplo, no papel ou na encadernação, podem agarrar-se às luvas e o próprio algodão pode absorver substâncias químicas indesejáveis. A principal vantagem é poderem ser lavadas e reutilizadas e por isso são uma alternativa ambientalmente mais sustentável. Falando agora um bocadinho mais sobre o impacto ambiental das luvas. É muito importante estarmos conscientes de que as luvas descartáveis de nitrilo e látex não são facilmente recicláveis na maioria dos países, incluindo em Portugal. Existem empresas especializadas, como a TerraCycle, que recolhem e reciclam este tipo de resíduos em alguns países, e também há alguns fabricantes de luvas que criaram programas de devolução, nos quais os materiais das luvas podem ser usados para se fazer novos produtos, por exemplo, bancos de jardim. Estou aqui a lembrar-me que vi há pouco tempo. Mas que eu saiba, não temos iniciativas deste tipo em Portugal, até ao momento. Mas se conhecer alguma, por favor, diga-me, partilhe nos comentários, porque realmente é uma informação muito preciosa e rara nos tempos que correm. O que se recomenda para ajudar a reduzir a pegada ambiental é tentar usar luvas de nitrilo biodegradáveis ou luvas de látex natural, que também são biodegradáveis. Para isso é importante ver as características das luvas na embalagem para nos ajudar a escolher. Sei que a marca Showa produz luvas de nitrilo biodegradáveis que se degradam mais rapidamente do que as luvas normais em aterros e já foram testadas relativamente à compatibilidade para se usar quando lidamos com património cultural. A marca chama-se Showa, escreve-se S-H-O-W-A, Showa. Outra forma de reduzir a pegada ambiental é reutilizar as luvas sempre que possível, se estiverem em boas condições. De qualquer forma, na verdade, a opção mais sustentável é mesmo não usar luvas, ou pelo menos reduzir o uso de luvas, evitar usá-las quando não é realmente necessário. Portanto, concluindo, não existe uma resposta única à pergunta se devemos ou não usar luvas para manusear livros e documentos. De uma forma geral, deve-se ter, por regra, as mãos bem lavadas e secas. Pode-se usar luvas de algodão para manusear livros antigos, raros ou valiosos, que estejam em bom estado, e deve-se optar por luvas de nitrilo ou látex se o livro ou documento estiver frágil ou se houver suspeita de que pode ter fungos ou qualquer elemento tóxico. E para resumir, as estratégias que pode implementar para minimizar o impacto ambiental. Pode evitar usar qualquer tipo de luvas, sempre que possível. Se tiver de usar luvas, se possível, deve escolher luvas biodegradáveis. Pode organizar as tarefas diárias de forma a permitir reutilizar logo as luvas que está a usar. Deve evitar trocar frequentemente de luvas, se não houver necessidade. E pode lavar e reutilizar luvas sempre que o material o permita e sempre que estejam em bom estado. Com isto tudo, acho que percebemos melhor que a decisão de usar luvas ou não e o tipo de luvas que escolhemos ajudam-nos a proteger não só as coleções que temos ao nosso cuidado, mas também a nossa saúde e o nosso planeta, que é tão importante preservar também, não é? E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ter ouvido, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no webinar sobre materiais para conservar coleções em papel. O link para se inscrever gratuitamente está aqui nas notas do episódio. É só ir lá e ver todas as informações. E partilhe este episódio do podcast com alguém a quem possa ser útil. Por exemplo, aquele colega que usa luvas todos os dias. Se calhar vai ser uma informação útil para ele. Resta-me desejar-lhe tudo de bom e até ao próximo episódio, que sai, como sempre, daqui a 15 dias, segunda-feira, às 8 da manhã. Até lá!